Olá, amigos do Jornal Taperá. Bom dia. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 8 de outubro, para uma análise aí das eleições no município de Salto. Estamos aqui, eu, Nelson Lisboa, jornalista, e Rafael Paco. Esta edição do Jornal do Meio-Dia tem o patrocínio da VKN Seguro, protegendo os seus sonhos. As eleições ontem movimentaram aí todo o Brasil e em Salto, como vocês acompanharam aí pelo site e Facebook do Jornal Taperá, a eleição foi bastante tranquila. Eu comecei no período da manhã fazendo uma ronda pelos principais colégios de votação da cidade de Salto. Chamou a atenção, Rafael, o pouco volume de material de campanha dos candidatos jogado no chão. Diferente das outras vezes, hoje na eleição de ontem teve muito menos material jogado no chão, o que é muito bom, tanto em termos de economia quanto em termos de respeito ao meio ambiente. Na escola Tancredo estava chovendo por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã, e mesmo com a pouca quantidade de panfletos jogados no chão, o motoqueiro escorregou e caiu e precisou ser socorrido. Quanto à questão das urnas, teve alguns problemas. A seção 82 na escola Leonor atrasou bastante o início da votação, precisou ser trocado. O cartório confirmava por volta de meio-dia, 2 horas, que apenas 4 sessões tiveram problemas na cidade, de uma forma geral. E foi 5 horas da tarde, a eleição já tinha sido encerrada, não houve atraso em nenhuma outra sessão da cidade de Salto. Mostrando que o saltense, assim como a maioria do brasileiro, optou por votar logo no início da manhã para ter o resto do dia livre. Você acompanhou a chegada das urnas, Rafael? Você, pelo jeito, conversou com o Dr. Cláudio, o juiz eleitoral da cidade. O que ele falou ali por volta de umas 6 horas da tarde? Nelson, a votação na visão do Dr. Cláudio de Campos, que é o juiz eleitoral do município, foi uma avaliação bastante positiva, né, no quesito tranquilidade. A maioria dos eleitores, como você mesmo comentou e ele confirmou, foram às urnas na parte da manhã, e até mesmo o número de eleitores surpreendeu, pelo menos o volume, né? Ainda não se tinha uma previsão de abstenções, mas a expectativa era de um bom número de eleitores que foram às urnas. Até mesmo eleitores acima dos 60 anos, que não são obrigados a votar, mas que compareceram às urnas neste domingo. Então foi, na visão dele, uma avaliação bastante positiva. As urnas, a região do cartório eleitoral foi totalmente interditada, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Também estava presente um caminhão da CPFL em caso de quedas de energia para transmissão dos dados eleitorais ao TSE. As urnas, as mídias eletrônicas das urnas começaram a chegar por volta de 5h30 da tarde. Então o processo foi bem tranquilo. Como já era esperado, não existiam cabos eleitorais, pessoas dos partidos, até porque o cartório havia informado que não haveria a distribuição de parciais. Apesar disso, alguns problemas na questão da transmissão dos dados. Em muitos momentos a gente não tinha a informação referente à apuração, em virtude de problemas no site do TSE, que eram onde foram divulgados os dados oficiais. Estava previsto para 19 horas, mas isso acabou atrasando um pouco. Mas na visão dele, e pelo que conversamos com pessoas ligadas ao cartório e até mesmo o pessoal das escolas, a votação foi bastante tranquila. Agora, com relação a deputados estaduais, Nelson, efetivamente, algum saltense, algum candidato local foi eleito, ou mais uma vez a Salto vai ficar sem nenhum representante na Assembleia? Olha, Rafael, antes de chegar nessa questão do deputado, é preciso a gente lamentar uma coisa muito séria na nossa eleição. 20% dos saltenses, e esse índice deve ser igual no restante do país, não foram às urnas. São aí quase 19 mil saltenses que optaram por não se posicionar, por não dar o seu voto. Trazendo a questão para os deputados, os nossos 4 deputados estaduais candidatos, o Laertes Sonsinho, o Kiel Damasceno, a Sônia Granito e o Marquinhos da Cred Mais, todos eles tiveram um rendimento muito abaixo do que eles próprios esperavam.
Destaque aí apenas, nenhum dos 4 foram eleitos. Destaque negativo, o Marquinho estava com a sua candidatura impugnada, ele disse que teve um problema de homônimo, ele entrou com recurso, mas se você olhasse lá, a votação dele não aparecia. No site do TSE ele teve 773 votos, na última parcial que eu vi por volta de 23h40, mas essa votação dele não estava constando na relação oficial. O destaque positivo dos nossos candidatos foi o Laertson, sim, que em Salto ele obteve 16.460 votos, aqui no município de Salto, e em âmbito estadual ele obteve 18.639 votos. O Laerte me disse no decorrer da noite que ele esperava um rendimento um pouco melhor dentro da cidade de Salto, e obviamente ele já se qualifica, se coloca aí na corrida para 2020, objetivando a sucessão de Geraldo Garcia. É um processo natural. Ele disse que queria ser deputado, mas obviamente ele vai voltar a disputar o cargo de prefeito na cidade. O Kiel Damasceno, que também esperava uma votação um pouco melhor, aqui na cidade de Salto ele teve apenas 2.250 votos, e no estado inteiro o Kiel passou de 3.000 e poucos votos. 3.199 votos. Isso, agradeço. A Sônia Granito, que entrou praticamente no final do segundo tempo da disputa eleitoral para dar quociente eleitoral, quociente de mulheres no partido dela, ela teve 470 votos, 420 votos em todo o estado de São Paulo. E o Marquinhos, que infelizmente não pôde concorrer, ele estava com esse problema na sua candidatura. Quanto à questão dos outros 4 deputados de Salto, o Ângelo, o Padre Silvio, quais são os números finais? Referente à questão dos deputados federais, na corrida eleitoral local, o Padre Silvio Andrei foi o mais votado, mais bem votado, com 6.440 votos. É uma votação até mesmo considerada baixa, porque no âmbito estadual ele chegou a 47.650 votos. Então, o volume de votos dele em Salto não foi o esperado. E ainda já se cria aquela expectativa, assim como a questão do Laerte para candidato a prefeito em 2020, a possibilidade do Padre Silvio Andrei ser o candidato da base do Geraldo Garcia para a próxima eleição. Isso ainda não é oficial, mas as especulações políticas dos bastidores já acontecem. Outros candidatos, mas que também tiveram uma votação abaixo do esperado, o Dr. Ângelo registrou 3.873 votos em Salto e no total bateu 4.141 votos. Mércia Falsini com 2.125 votos na cidade e no total com 3.656. Também tivemos Osmar Della Páscoa, que teve apenas 69 votos na cidade e no total chegou a 2.523 votos. Esses os candidatos a deputado federal. Só fazendo um adendo, Nelson, obviamente não somente os candidatos locais tiveram votações expressivas. Na questão federal, o Guilherme Mussi, que foi reeleito com 134.301 votos, registrou somente em Salto 8.754 votos. Então ele foi o candidato a deputado federal mais votado na cidade, teve o apoio do atual prefeito e foi reeleito a deputado federal. Ainda nessa questão de apoio do prefeito, o Rogério Nogueira, deputado de Indaiatuba, também foi reeleito deputado estadual. Ele teve 8.022 votos aqui na cidade de Salto. Foi o segundo mais votado na cidade, perdendo só para o Laerte. Sim, e pensando até um pouquinho na questão regional, a deputada Rita Passos, que foi candidata à reeleição ao Estado, não conseguiu a reeleição. Então ela fica de fora, só entra Rodrigo Moraes, que também já era deputado, e Mônica Seixas, que integra a bancada ativista. O Herculano, o marido da Rita, voltou para o Congresso Nacional como deputado reeleito. Exatamente. Em Salto, no total, ele teve 49.653 votos, uma votação extremamente baixa
se comparado à eleição anterior, que ele tinha ultrapassado a marca dos 100 mil. Agora, pensando no cenário estadual e até nacional, como que ficou a relação de senadores com a votação local em Salto? Olha, aqui em Salto, destaque a eleição do Major Olímpio, do PSL, partido do Bolsonaro, o presidente mais bem votado no primeiro turno. O Major Olímpio teve 27.710 votos dos saltenses. Em segundo lugar, ficou a deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB, com 17.504 votos. E também em terceiro ficou o Eduardo Suplicy, com 11.575 votos. O governador, aproveitando, o João Dória, do PSDB, o ex-prefeito de São Paulo, que renunciou ao cargo para ser candidato a governador do estado de São Paulo, ele ganhou em Salto com 21.510 votos, seguido do Paulo Scaff, do MDB, com 12.381 votos, e do Márcio França, do PSB, com 6.737 votos. No âmbito estadual, o João Dória e o Márcio França vão disputar o segundo turno. Já para presidente, obviamente, deve ter dado Bolsonaro aqui em Salto. Sim, assim como a maioria dos municípios da região, o Bolsonaro levou bastante vantagem em comparação ao Fernando Haddad. Ao todo foram mais de 38 mil votos ao candidato a presidente Jair Bolsonaro, quanto ao Fernando Haddad foram próximo de 9 mil votos. Então, o Ciro Gomes ficou em terceiro, apareceu com uma porcentagem de 5.700 votos. Então, a não ser essa mudança, que foi uma disputa acirrada entre Paulo Scaff e Márcio França para ver quem iria ao segundo turno com João Dória, a cidade de Salto manteve a média que foi registrada, confirmando a eleição de Major Olímpio e Gabrilli para o Senado, Dória e aí Márcio França ao segundo turno, e o presidente também, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, ao segundo turno das eleições, que acontecem no dia 28 de outubro. Então, os saltenses terão que retornar aos postos eleitorais para definir governador e presidente. Para a gente já ir encerrando, Rafael, a gente precisa destacar uma seguinte coisa: uma onda de fake news que aconteceu no Brasil inteiro, de gente dizendo que a urna havia sido adulterada, que você clicava no número 1 e aparecia a foto de outro candidato, de problemas de encerramento de sessão. Uma coisa que nós do jornal vamos apurar: uma pessoa que disse ter votado na sessão 28, se não me engano, da Escola Tancredo, ela disse que teve problema para encerrar o voto dela, teve dificuldade para registrar a ocorrência na ata da sessão. Essa é uma questão que a gente vai apurar para a edição impressa do Jornal de Sábado. Mas tanto o cartório eleitoral em Salto, quanto o TRE em São Paulo e o TSE em Brasília, eles ao longo do dia de ontem desmentiram todas as fake news que circularam de adulteração de voto, de falsificação, de invasão das urnas eletrônicas. O que houve, eu mesmo voto na sessão 82, um senhor de 80 anos estava na minha frente, ele demorou 10 minutos para votar, ele não levou a colinha e se perdeu na sequência, inclusive ele chegou a pedir ajuda do mesário. O mesário falou: senhor, eu não posso ir até aí, o senhor deve ter votado errado, aperta corrige, ou o senhor vota um outro número. Ele foi orientando a pessoa sem ir até a frente da urna, que é proibido. O que houve foi muita gente que errou a sequência: deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. Muitas pessoas tiveram essa dificuldade e isso foi motivo de celeuma, de briga, de questões na internet, o que foi desmentido pelos órgãos federais. Até mesmo o juiz eleitoral, Dr. Cláudio, ao final da votação, por volta de umas 5h30, 6 horas, que a gente fez uma transmissão ao vivo via Facebook com ele informou que ele chegou a comparecer em alguns locais e havia essa confusão na hora da votação. Então ele acreditava, entendia que os maiores problemas, essas possíveis fraudes que já estavam se cogitando, era mais em função da confusão dos números e da votação, ou até a votação rápida, que não aparecia, né? O cidadão não esperava nem mesmo a foto do candidato aparecer para dar o confirma. Então isso teria ocorrido esses possíveis problemas, e não a possibilidade de fraude nas urnas ou algum erro no sistema. Até porque as urnas eletrônicas são usadas no Brasil há mais de 15 anos.
são conferidas e acompanhadas por organismos internacionais e a gente nunca viu nenhum caso confirmado de fraude nas urnas eletrônicas. E que esse deve ser o tema que vai reger aí a disputa do segundo turno. A grande verdade, né, Nelson, é que infelizmente como o cenário político está bastante conturbado, qualquer coisa se torna possibilidade de fraude, sim, possibilidade de adulteração, e isso acaba gerando um clima de instabilidade para todos, né? Para a gente encerrar, essa questão da instabilidade, obviamente o eleitor, a disputa eleitoral é movida por paixões. Deve-se discutir opiniões, posições políticas, projeto político. Obviamente, essa discussão não deve nunca interferir na amizade, na relação entre as pessoas e, principalmente, dia 28 de outubro, 10 horas da noite, confirmado o novo governador e o novo presidente, é preciso que o Brasil tenha calma e tranquilidade para que o novo governador paulista, para que o novo presidente, principalmente, consiga governar o Brasil com tranquilidade. Afinal, as necessidades do brasileiro são muito grandes, né? A gente encerra por aqui esse Jornal do Meio-Dia, lembrando que no sábado a gente trará uma cobertura exclusiva das eleições na nossa edição impressa. O Jornal Taperá está em todas as bancas da cidade, em mais de 50 pontos de venda. A gente também lembra que essa edição tem o patrocínio da VKN Consórcios, realizando os seus sonhos. A gente agradece a sua audiência, compartilhe aí os nossos vídeos, comente aí o que você achou da eleição em Salto. Muito obrigado.